Josué, capítulo 16, versículo 1 ao capítulo 18, versículo 28. As terras distribuídas por sorteio aos descendentes de José se estendia desde o Rio Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, passando pelo deserto até a região montanhosa de Betel. De Betel, isto é, Luz, seguiam para Atarote, no território dos Arquitas. Depois desciam em direção a oeste, no território dos Jafletitas, até Bet-Horon Baixa e dali para Gezer, até o mar Mediterrâneo. Essa foi a herança designada às famílias de Manassés e Efraim, filhos de José. A seguinte herança foi designada aos clãs da tribo de Efraim. Sua divisa começava em Atarote Adar, a leste, dali se estendia para Bet-Horon Alta e depois para o mar Mediterrâneo. De Micmetá, ao norte, fazia uma curva para o leste e passava por Tanat-Siló, a leste de Janoa. De Janoa fazia uma curva para o sul, até Atarote e Naarate. Chegava até Jericó e terminava no Rio Jordão. De Tapua, a divisa se estendia para o oeste, em direção ao vale de Caná. Dali chegava ao mar Mediterrâneo. Essa foi a porção da terra designada como herança para os clãs da tribo de Efraim. Além disso, algumas cidades, como os povoados ao redor, no território designado como herança à meia tribo de Manassés, foram separadas para a tribo de Efraim. Eles não expulsaram os cananeus de Gezer, de modo que os habitantes de Gezer vivem até hoje no meio de Efraim, submetidos a trabalhos forçados. A porção seguinte de terra foi entregue por sorteio à meia tribo de Manassés, os descendentes do filho mais velho de José. Maquir, filho mais velho de Manassés, era pai de Gileade. Guerreiros valentes, ele e seus descendentes receberam as regiões de Gileade e Bazã, a leste do Rio Jordão. Assim, a porção de terra a oeste do Jordão foi para as demais famílias dos clãs da tribo de Manassés: Abier, Eleque, Azriel, Sequém, Éfer e Semida. Esses descendentes do sexo masculino representavam os clãs de Manassés, filho de José. Contudo, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas somente filhas. Seus nomes eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas mulheres foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes israelitas e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos entregasse uma porção de terra como herança junto a nossos parentes. Então, Josué lhe deu uma herança entre os irmãos de seu pai, conforme o Senhor havia ordenado. Assim, a tribo de Manassés recebeu ao total 10 porções de terra, além de Gileade e Bazã, do outro lado do Jordão, pois as descendentes de Manassés receberam uma herança entre os descendentes dele. A terra de Gileade foi entregue aos demais descendentes de Manassés. A divisa da tribo de Manassés se estendia desde Azer até Micmetá, perto de Siquém. Dali prosseguia para o sul, de Micmetá até o assentamento junto à fonte de Tapua. As terras ao redor de Tapua pertenciam a Manassés, mas a cidade de Tapua, propriamente dita, na divisa do território de Manassés, pertencia à tribo de Efraim. Da fonte de Tapua, a divisa de Manassés seguia pelo vale de Caná e dali chegava até o mar Mediterrâneo. Várias cidades ao sul do vale ficavam dentro do território de Manassés, mas, na verdade, pertencia à tribo de Efraim. Em geral, porém, a terra ao sul do vale pertencia a Efraim, e a terra ao norte pertencia a Manassés. A divisa de Manassés acompanhava o lado norte do ribeiro e terminava no mar Mediterrâneo. Ao norte de Manassés ficava o território de Azer, e a leste o território de Issacar. As seguintes cidades dentro do território de Issacar e Azer foram entregues a Manassés: Bet-San, Ibleã,
Dor, isto é, Nafote-dor, Endor, Tanak e Megido, cada uma com os assentamentos ao redor. Contudo, os descendentes de Manassés não conseguiram ocupar essas cidades, pois os cananeus estavam determinados a permanecer naquela região. Mais tarde, quando os israelitas se tornaram fortes o suficiente, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram completamente. Os descendentes de José foram a Josué e perguntaram: por que você nos deu apenas uma porção de terra como herança, uma vez que o Senhor nos tornou um povo tão numeroso? Josué respondeu: se vocês são tão numerosos que a região montanhosa de Efraim não é grande o suficiente para vocês, abram espaço nos bosques onde habitam os ferezeus e os refaíns. Os descendentes de José disseram: é verdade que a região montanhosa não é grande o suficiente para nós, mas todos os cananeus do vale, tanto os de Bet-San e dos povoados ao redor, como os dos vales de Jezreel, têm carros de guerra com rodas de ferro, são fortes demais para nós. Então Josué disse às tribos de Efraim e Manassés, descendentes de José: uma vez que vocês são tão numerosos e fortes, receberão mais uma porção. Os bosques na região montanhosa também serão seus. Abram todo o espaço que desejarem e tomem posse de seus limites mais distantes. Embora os cananeus dos vales sejam fortes e tenham carros de guerra com rodas de ferro, vocês conseguirão expulsá-los. Agora que a terra estava sob o controle dos israelitas, toda a comunidade se reuniu em Siló e ali armou a tenda do encontro. Mas ainda restavam 7 tribos de Israel que não haviam recebido porções de terra como herança. Então Josué disse aos israelitas: então, até quando vocês vão esperar para tomar posse do restante da terra que o Senhor, Deus de seu antepassado, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei para fazer o reconhecimento da terra e mapeá-la. Eles voltarão a mim com um relatório escrito das divisões propostas de sua herança. Dividirão a terra em 7 partes, sem incluir o território de Judá ao sul e ao território de José ao norte. Depois que traçarem um mapa da divisão da terra em 7 partes, tragam-no para mim, e eu farei um sorteio na presença do Senhor, nosso Deus. Os levitas, porém, não receberão porção alguma de terra entre vocês, pois seus serviços como sacerdotes do Senhor será a sua herança. E as tribos de Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés não receberão mais terra, pois já receberam como herança a porção de terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué lhes ordenou: vão, façam o reconhecimento da terra e tragam uma descrição dela por escrito. Depois voltem e eu distribuirei a terra entre as tribos por sorteio na presença do Senhor aqui em Siló. Os homens partiram, atravessaram a terra e traçaram um mapa de todo o território, dividindo-o em 7 partes e relacionando as cidades em cada parte. Registraram tudo por escrito e voltaram a Josué no acampamento em Siló. E ali em Siló, Josué fez o sorteio na presença do Senhor, determinando qual tribo receberia cada parte. A primeira porção de terra foi entregue por sorteio à tribo de Benjamim. Ficava entre os territórios designados para a tribo de Judá e José. A divisa norte da terra de Benjamim começava no Rio Jordão. Passava pela encosta norte de Jericó e continuava para o oeste, atravessando a região montanhosa e terminando no deserto de Bet-Aven. Dali, a divisa prosseguia para o sul até a cidade de Luz, isto é, Betel, e descia para Atarote-Adar, no monte ao sul de Bet-Horon Baixa. Neste ponto, a divisa fazia uma curva para o sul pelo lado oeste do monte, em frente a Bet-Horon, e terminava em Kiriat Baal, isto é, Kiriat Jearim, cidade pertencente à tribo de Judá, que era sua divisa ocidental. A divisa ao sul começava nos arredores de Kiriat Jearim. Nesse ponto, a oeste se estendia até as fontes nas águas de Neftoa, descia até o pé do monte que fica junto ao vale de Ben-Hinom, ao norte do vale de Refaim.
Descia pelo vale de Inom, atravessando a encosta sul da cidade onde habitavam os jebuseus, e continuava até En-Rogel. De En-Rogel, a divisa prosseguia para o norte, chegava a En-Semes e continuava até Gelilote, que ficava em frente ao desfiladeiro de Adumim. Depois descia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Dali passava pela encosta norte, de onde se avista o vale do Jordão, e descia para o vale. Continuava pela encosta norte de Bet-Ogla e terminava na extremidade norte do Mar Morto, que é o extremo sul do Rio Jordão. Esta era a divisa ao sul. A divisa ao leste era o Rio Jordão. Essas eram as divisas da herança designada aos clãs da tribo de Benjamim. Estas foram as cidades entregues aos clãs da tribo de Benjamim: Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Kefar-Amonai, Ofni e Geba, 12 cidades com os povoados ao redor. Também Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Dela, Elefe, a cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém, Gibeá e Kiriat Jearim, 14 cidades com os povoados ao redor. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Benjamim. Lucas, capítulo 19, versículos 1 ao 27. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador? Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E, se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. A multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Disse ele: Um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 de seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo: Invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer: Não queremos que ele seja nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos aos quais tinha confiado o dinheiro, pois queria saber quanto havia lucrado. O primeiro servo informou: Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei. Você é um bom servo. Foi fiel no pouco que lhe confiei e, como recompensa, governará 10 cidades. O servo seguinte informou: Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você governará 5 cidades. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse: Senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo. Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Servo mau, exclamou o Senhor, suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que eu sou um homem severo, e tomo o que não me pertence e colho o que não plantei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Então, voltando-se para os outros que estavam ali perto, o rei ordenou:
tome o dinheiro deste servo e deem ao que tem 10 moedas. Mas, senhor, disseram eles, ele já tem 10. Então o rei respondeu, sim, ao que tem, mais lhe será dado, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tomado. E quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu fosse seu rei, traga-nos aqui e executem-nos na minha presença. Salmos, capítulo 87, versículos 1 ao 7. No Monte Santo está a cidade fundada pelo Senhor. Ele ama a cidade de Jerusalém, mais que qualquer outro lugar em Israel. Ó cidade de Deus, que coisas gloriosas são ditas a seu respeito. Incluirei o Egito e a Babilônia entre os que me conhecem, também a Filístia e Tiro, até a distante Etiópia. Ali todos se tornaram seus cidadãos. A respeito de Jerusalém se dirá, ali todos desfrutam os direitos de cidadãos, e o próprio Altíssimo abençoará a cidade. Quando o Senhor registrar as nações, dirá, ali todos se tornaram seus cidadãos. O povo tocará flautas e cantará, a fonte de minha vida brota de Jerusalém. Provérbios, capítulo 13, versículo 11. O dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo.